Olá, que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Ricardo e vou dar sequência aqui agora a essa matéria maravilhosa, Panorama do Antigo Testamento. Matéria essa que você começou aí com o pastor Walter, passando pelo professor Alberto, que já lecionaram aí algumas matérias, alguns pontos da matéria, como o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, e eu tenho essa graça de poder lecionar para você e dar continuidade a essa matéria, falando aqui dos profetas menores. Os profetas menores, vou falar sobre os profetas menores nos próximos 12 dias e no último dia vamos falar aí sobre o período interbíblico. E eu espero que no final de tudo isso nós possamos ter o nosso conhecimento ainda mais ampliado e mais robusto. Vamos lá então, profetas menores. Quem são os profetas menores? Por que esse termo menores? Por que profetas menores? Por que eles levam esse nome? Os profetas menores não levam esse nome porque eles são menos importantes, muito pelo contrário. O conteúdo dos profetas menores ele é muito robusto. E o conteúdo deles, o nome menores aqui é simplesmente pelo fato de o volume escrito, o volume da obra ser pequeno. Enquanto você tem, por exemplo, o profeta Isaías com 66 livros, nós temos Obadias nos profetas menores, com apenas um capítulo, 66 capítulos no livro de Isaías e Obadias apenas com um capítulo, né? Alguns vão até brincar dizendo que é porque eles tinham baixa estatura. Não, nada disso. Os profetas menores têm um conteúdo robusto e poderoso e rumo à profecia, porque a palavra de Deus ela é ampla e ela abrange não somente ali os profetas menores, mas todo um compilado da Bíblia justamente para nos levar e trazer a revelação maior que é Jesus Cristo. Os profetas menores, quem são eles? Os profetas menores, eles são apresentados na Bíblia para trazer para complementar todo o conteúdo ali dos profetas maiores, dos livros pentateucos, dos livros históricos, rumo a essa revelação em Cristo. Os profetas menores, eles têm algumas características um pouco diferentes, né? Por exemplo, você vai perceber que os profetas menores, eles usam muita poesia no seu texto. Você vai ver não somente Oséias, mas principalmente Joel. Todos eles, o livro de Abacuque, você vê muitas visões, sonhos, e as características dos livros são um pouco diferentes. Quando nós lemos os profetas menores, desculpa, por mais que nós não vamos aprofundar, é importante você ter em mente dois eventos. Acredito eu que todo o Antigo Testamento é necessário você pensar tanto na destruição de Israel no Reino do Norte, ali em 722 a.C., quanto também no cativeiro babilônico, que aconteceu ali, iniciando ali em 597, mas principalmente os profetas menores. Se você não tiver em mente esses dois eventos, você não compreende perfeitamente os profetas menores. Essas duas referências, tanto a destruição do Reino do Norte, quanto a perseguição e o cativeiro babilônico ali no Reino do Sul, precisam estar o tempo todo, ao ler os profetas menores, isso precisa estar bem claro na minha e na sua mente. Nós vamos estruturar esse estudo e classificar eles em três grupos. Os profetas menores nós vamos agrupar aqui. Primeiro grupo são aqueles que profetizam no Reino do Norte antes da destruição de Israel pela Assíria. Isso aconteceu em 722 a.C., quando a Assíria vai invadir o Reino do Norte e vai destruir, vai aniquilar ali e vai espalhar as tribos por vários países. E esse é o primeiro grupo, aqueles profetas que profetizaram antes da queda do Reino do Norte. O segundo grupo são aqueles profetas que profetizaram no Reinado do Sul, né, ali em Judá, antes do cativeiro babilônico, antes deles serem levados pelos babilônicos, antes de serem levados pelo rei Nabucodonosor, ali para a Babilônia, e alguns profetas profetizaram, enviaram a sua mensagem àquele povo. E o terceiro grupo são aqueles que profetizaram também no sul, porém, depois do retorno de Judá do cativeiro babilônico.
Mas pastor, você não vai falar daqueles que profetizaram no reinado de Israel depois do retorno? Não. Por quê? Porque não houve retorno de Israel. Como eu falei, Israel foi destruída ali pelos assírios, foi destruída ali, e a maioria, na realidade, foi destruída. Alguns ficaram inválidos e doentes na cidade, foram aqueles que foram deixados na cidade, e os demais foram levados para a Síria. Mas depois de chegarem na Síria, eles foram espalhados, porque a própria Assíria tinha essa política de escravidão. Não somente escravizavam as pessoas ali na própria Assíria, mas também levavam para outras cidades que faziam parte do Império Assírio. E Israel, os que foram levados, os poucos que foram levados para a Síria, eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Uma das diásporas pelo qual o povo de Israel passou. E essa diáspora, depois disso, eles nunca mais voltaram. É por isso que nós não vamos falar aqui sobre os profetas que profetizaram em Israel, no reinado do norte, depois dessa volta, né? Então, o restante do povo, os doentes e os inválidos que ficaram ali em Samaria, o que aconteceu com eles? A Assíria, ela tinha essa política. Ela povoou Samaria, que era a capital do Reino do Norte, era a capital de Israel, povoou com povos pagãos, né? Trouxe outros povos de outras cidades do reinado da Assíria, trouxe para povoar ali a cidade de Samaria, que era a capital. E houve ali, vamos dizer assim, uma grande miscigenação, como eu posso dizer, não somente racial, mas também religiosa, né? Houve ali uma mistura que criou um judaísmo mesclado, mesclado ali com o paganismo em Samaria. Por isso a Bíblia diz ali, não sei se você vai lembrar, a Bíblia fala no capítulo 4, capítulo 4 de João, quando Jesus está conversando ali com a mulher samaritana, a Bíblia deixa claro, faz questão de deixar claro que os judeus não se davam bem com os samaritanos. É justamente por causa dessa época. Por quê? Porque a Síria trouxe alguns povos que se misturaram ali em Samaria, houve essa miscigenação, não somente uma miscigenação racial, mas também religiosa. Então o povo judeu, ele não aceita aquela religião porque a considera impura. Houve ali não somente uma mistura de povos, mas também uma mistura religiosa. Então, um judaísmo para o judeu que é impuro. Por isso que o judeu não se dá com os samaritanos, certo? Vamos lá. Você pode anotar aí, você que está anotando. Pode também escrever aqui nos comentários abaixo, né? Nosso primeiro grupo. Primeiro grupo, os 5 profetas menores que profetizaram em Israel, o Reino do Norte, antes da destruição pela Assíria em 722. Quem são eles? São os profetas Joel, Jonas, Amós, Oséias e Miqueias. São 5 profetas que profetizaram ali no Reino do Norte antes da destruição. A mensagem deles é uma mensagem de repreensão e juízo. É como se Deus estivesse dizendo, eu repreendo você, eu trago juízo sobre você, mas o meu amor não permite você ficar nesse lugar. Eu vou te resgatar e eu vou te restaurar. Essa é a mensagem ali dos profetas menores. É claro que nas próximas aulas nós continuaremos também no panorama dos próximos profetas. Hoje nós vamos nos deter mais em Oséias, mas vamos nos prender ali em cada um dos 12 profetas menores. Mas eu separei aqui 3 textos para melhor compreensão desse cenário de repreensão, de juízo, mas ao mesmo tempo de restauração. Joel, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim você pode compreender melhor a mensagem deles. Diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse texto de Joel é interessante que nós estamos falando do capítulo 2, mas nós vamos falar na próxima aula no livro de Joel, e você vai perceber que antes de chegar aqui no capítulo 2, se você puder ler depois, até mesmo antes de começar a aula amanhã, você vai perceber que no capítulo 1 é um livro de juízo.
é um livro de repreensão, é um livro que vem com, alguns vão dizer, muita ameaça do próprio Deus. Mas depois você vê aqui no capítulo 2, versículo 12 e 13, que nós lemos, uma mensagem do próprio Deus, trazendo ali um chamado para que aquele povo se convertesse, converteu o seu coração, clamando a Deus com choro, com pranto, com jejuns, e dizendo, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É um Deus que quer se aproximar. Essa é a mensagem dos profetas menores. Oséias, capítulo 13, versículo 16. Olha só, diz assim, Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão fendidas. É uma mensagem pesada, é uma mensagem dura. Mas a Bíblia fala assim que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E para chegar nesse ponto, Deus já tinha levado a sua misericórdia até os últimos limites. Amós, capítulo 4, versículo 6, diz assim, busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá com fogo entre os descendentes de José e a devastará. E não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Esses são aqueles que falaram antes da queda. Esses são aqueles que falaram antes da queda do reino do norte. Esses profetas, eles trazem essa mensagem, uma mensagem dura. Porque Deus já havia mostrado para eles que a Síria estava galopando contra aquele povo. Mas aquele povo, por estar debaixo de um reino onde estavam desfrutando de muita prosperidade, havia um contexto ali onde a prosperidade reinava, principalmente ali no reinado de Jeroboão II, aquele povo confundiu. Eles pensavam que tinham a bênção de Deus. E o fato de Deus estar prosperando e estar guardando guardando aquela nação dos seus inimigos na cabeça deles, Deus estava se agradando deles. E nós vamos ver aqui que não. O segundo grupo dessa divisão, aqui nessa introdução, são os profetas que profetizaram em Judá, Reino do Sul, antes também do cativeiro babilônico. Isso aconteceu ali por volta do ano 606 até 586, o cativeiro babilônico, quando o rei Nabucodonosor vai entrar na cidade, vai invadir a cidade, vai queimar o templo e levar alguns cativos ali para a Babilônia. Uma curiosidade é que teve mensagem também para as outras nações vizinhas. Não ficou, quando você lê os profetas menores, você percebe que não tem mensagem apenas para Israel e para Judá. No caso de Obadias, nós vamos ver depois, ele profetiza também até mesmo para Edom. E eles trazem, os profetas menores, uma abordagem forte, insistente sobre arrependimento, justiça e misericórdia. O terceiro grupo são aqueles profetas que também profetizaram no sul, porém profetizaram depois do cativeiro babilônico, no retorno do cativeiro babilônico. O contexto é que, após o retorno do exílio babilônico, os judeus interromperam ali a reconstrução do templo, por causa da forte oposição e até mesmo do desânimo que acometeu cada um deles. Isso leva Deus a olhar para aquela nação e, com misericórdia, chama ali os seus profetas, e a voz de Deus mais uma vez, pode ser ouvida no meio daquele povo, porque aquele povo estava se desviando do verdadeiro propósito. Então, naquele tempo, onde o povo volta ali para Jerusalém, eles pararam a reconstrução do templo, e Deus vai levantar profetas como Zacarias, Malaquias e Ageu, para falar e entregar uma mensagem ao coração daquele povo, para alinhar suas prioridades, para mostrar para aquele povo como eles deveriam proceder ali após o cativeiro babilônico. Esse conteúdo, ele precisa estar na minha e na sua mente quando nós vamos ler ali os profetas menores. Por que isso é tão importante? Irmãos, entenda uma coisa, a Bíblia, ela a mensagem bíblica, ela desde sempre, ela vem construindo uma narrativa harmoniosa. É importante você entender isso. É importante entender que essa mensagem, que ela muitas das vezes ela é extra-bíblica, ela é necessária para você que está estudando teologia. É muito importante você entender esse contexto histórico e cultural que está alinhado ali com o texto bíblico. Porque cada história, cada profecia, cada versículo, tudo está muito bem conectado. Conectado para quê? Para revelar a soberania de Deus ao longo da história. Como diz o
meu pastor Walter, é um sincronismo perfeito. E os profetas menores não são a exceção disso. Não são. Os profetas menores, eles trazem uma mensagem não isolada, apenas com uma repreensão momentânea para Judá e para Israel. Não. A mensagem deles não é isolada, muito pelo contrário. A mensagem deles é parte desse quadro maior, é parte desse todo. E ela aponta para a justiça de Deus e o arrependimento do povo. É isso. Se não entendemos o contexto do cativeiro babilônico de Judá e da destruição de Israel pelos assírios, nós vamos reduzir a mensagem dos profetas menores apenas a meras repreensões morais, que têm o seu lugar. Ou então, para mim e para você, apenas vamos tirar ali algumas lições e aplicações pessoais, mas não vamos compreender num todo a profundidade da teologia que eles carregam. Eles apontam para algo muito maior, a fidelidade de Deus à sua aliança. O clamor por arrependimento dos profetas menores não era apenas um apelo momentâneo, mas é parte de um plano redentor de Deus, que tem o seu ponto maior na promessa messiânica que nós vamos ver sendo cumprida onde? Em Cristo Jesus. Vamos lá então, o primeiro dos 12 profetas menores, Oséias. Oséias, o nome hebraico é Hoshea, que significa salvação, ou o Senhor é salvação. Hoshea vem da mesma linhagem ali de Josué e até mesmo do nome Jesus, que é Salvador. Oséias ele vai profetizar ali no Reino do Norte, em Israel, entre 750 e 725 a.C. Ou seja, mais ou menos ali 25 anos durante o reinado do rei Jeroboão II. Ele profetiza ali no Reino do Norte. E ele foi contemporâneo de Amós, Isaías, Jonas e Miqueias. Enquanto Oséias vai profetizar no Reino do Norte, debaixo do reinado de Jeroboão, os demais, Isaías e os demais profetas, eles vão profetizar debaixo dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E qual que é a mensagem central de Oséias? Oséias, ele denuncia a idolatria de Israel, comparando-a ao adultério. E ao mesmo tempo fala que Deus é amoroso e está pronto a derramar misericórdia. O que estava acontecendo com Israel nessa época? A prosperidade do reino. O rei Jeroboão foi um rei que experimentou uma prosperidade muito grande no seu reinado. E a prosperidade desse reino levou o rei e o povo à corrupção e também à desigualdade social. E apesar de prosperar financeiramente, Jeroboão II, a Bíblia fala assim que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não apenas ele se desviou, mas desviou o povo e desviou o povo da verdadeira adoração. Desviando o povo à verdadeira adoração, o povo vai se prostituir com os outros deuses. E essa linguagem aqui em Oséias fica muito clara, porque Oséias vai tomar uma prostituta como esposa, uma mulher que não respeitava o casamento, que não respeitava o seu marido. E a Bíblia fala aqui, 2 Reis capítulo 14, versículo 24, diz assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tinha levado Israel a cometer. Então o rei levou o povo a cometer pecado contra Deus. E diante desse cenário, Oséias, o profeta Oséias, entra com a sua mensagem. E qual que é a mensagem de Oséias? Uma mensagem de amor. Uma mensagem de restauração. Essa abordagem sobre o amor, eu particularmente ainda não tinha percebido no Antigo Testamento. Essa abordagem do amor de Deus. Deus se apresenta como um Deus amoroso. É uma mensagem que impacta. Ao mesmo tempo que ela impacta, eu não sei quanto a você, mas ela choca. Eu não sei se você já leu o profeta Oséias, você já estudou o profeta Oséias, se você já estudou, já leu. Escreve aí nos comentários o que você achou até hoje. Mas eu espero que a revelação de Deus, através dessas aulas, possa levar você a um nível de entendimento muito maior. Ao mesmo tempo que essa mensagem ela impacta, ela também choca profundamente. E por que ela choca? É que Deus transforma a própria vida do profeta Oséias, Deus transforma a própria vida dele numa metáfora viva.
Ele ordena que Oséias se case com uma mulher infiel, que iria, no decorrer desse relacionamento, iria traí-lo várias vezes. Oséias sente na própria pele o que o Deus de Israel estava sentindo em relação à nação de Israel. Imagine isso. Deus instrui o seu próprio profeta a viver num casamento marcado pela traição, pelo abandono e pela dor. E mais do que isso, a continuar amando e resgatando e perdoando a sua mulher a cada traição. Eu não sei quanto a você, mas isso me confronta profundamente. Isso desafia a minha, a sua lógica, isso fere o nosso senso de justiça e nos coloca diante de um amor que nós não conseguimos compreender por completo. Isso é chocante. Um Deus que ama tanto, que insiste tanto conosco, que insiste tanto com o seu povo, que continua buscando um povo que o rejeita e o trai. Mas ele mesmo, Deus, se recusa a abandonar. E o livro de Oséias vai trazer essa narrativa. Oséias, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Deus não somente manda Oséias se casar com Gomer, mas ele vai ter com ela um filho. E a Bíblia fala assim que ela concebeu e lhe deu um filho. E Deus manda Oséias colocar o nome do menino de Jezreel. O que significa Jezreel? Jezreel é o nome do vale do julgamento, onde a casa de Jeú seria julgada pelos atos de violência que havia cometido. Jezreel é esse lugar. É um lugar de chacina, é um lugar de matança completa. Você consegue imaginar alguém andando na rua e perguntando para o seu filho: por que você colocou o nome dele de Jezreel? De matança, de violência. Eu consigo imaginar Oséias respondendo a essa pessoa. Por quê? Porque é isso que Deus vai fazer com esse povo. Essa era a mensagem de Oséias. A vida de Oséias, o seu relacionamento, o relacionamento dele com sua esposa e os filhos que ele teve, foram um ato profético para denunciar a corrupção e a idolatria de Israel. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus quer entregar uma mensagem para aquele povo. Deus quer entregar uma mensagem dizendo que eles estão na idolatria, mas Deus também quer resgatá-los. Eles vão lamentar e vão chorar. A Bíblia fala assim que não vai haver quem socorra. Por quê? Porque essa é a mensagem que Oséias estava entregando. Oséias estava dizendo assim: olha, os assírios virão contra você, Israel. Os assírios vão desolar você, eles vão espalhar vocês. E é isso que os assírios vão fazer, porque o nome Jezreel significa Deus espalha. E foi isso que os assírios fizeram com eles. Levaram aquele povo cativo, mas quando chega lá, eles vão espalhar eles por várias nações ali do seu reino. Versículo 6 vai dizer assim: e tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Loruama, a palavra Loruama significa desfavorecida, ou não favorecida. Está refletindo o quê? Que Deus não vai ter mais misericórdia de Israel. Deus usa Oséias, o seu casamento e os seus filhos para trazer um recado pesado contra aquele povo. É isso que fala o livro. Esse povo não terá mais o favor de Deus. É isso que Oséias respondia quando alguém perguntava: por que o nome da menina desfavorecida? E Oséias respondia: por quê? Porque esse povo não terá mais o favor de Deus. Versículo 8 diz assim: depois de haver desmamado a Loruama, ou a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Não sei se você já percebeu aqui, enquanto nós lemos os versículos. Lá no primeiro versículo, quando nós lemos aqui, Oséias capítulo, no versículo 3, diz assim que Gomer, ela concebeu e lhe deu um filho. Não sei se você percebe isso. Mas aqui agora nos versículos finais,
Aqui não diz que lhe deu um filho. Diz assim, olha, no versículo 8, e depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. Não diz que lhe deu um filho. Os estudiosos vão dizer que Gomer, ela, ao mesmo tempo que estava casada com Oséias, ela não tinha deixado a vida de prostituição. E isso Oséias sentiu na pele como homem de Deus, como profeta de Deus. Versículo 9. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois mais meu povo, e nem eu serei mais o vosso Deus. Lo-Ami significa não meu povo. E o que isso está indicando? Está indicando uma ruptura da aliança entre Deus e Israel. O casamento é uma aliança. E Deus vai mostrar para Israel que por mais que ele queira buscar, por mais que ele queira resgatar, resgatar o seu povo, Israel sempre faz questão de quebrar a aliança. Israel continua sendo infiel. Continua sendo infiel. O livro de Oséias, nós podemos dividir ele aqui em 3 sessões, do capítulo 1 ao capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 10, do capítulo 11 ao capítulo 14. Essas sessões do livro, fazendo essa divisão nos livros, nós vamos conseguir compreender melhor a mensagem que Oséias traz. Israel se rebelou, quebrou a aliança com Deus e colherá consequências severas. Mas o amor e a misericórdia da parte de Deus são mais poderosos do que o pecado que Israel cometeu. Deus assim está demonstrando misericórdia e quer perdoar e resgatar o seu povo. Oséias explora, no capítulo 4 ao capítulo 10, o capítulo 1 ao capítulo 3, como nós lemos aqui, Deus está denunciando ali o pecado de Israel, mostrando através de um ato profético com seu próprio, no casamento do seu próprio profeta. No capítulo 4 ao capítulo 10, Oséias explora as causas e os efeitos dessa infidelidade de Israel. Ele vai falar, ele vai fazer uma afirmação. Israel não conhece a Deus. Em hebraico, a palavra conhecer é yadá. Yadá é mais do que ter informações a respeito de alguém. Yadá é ter uma relação profunda e pessoal com alguém. E isso que Oséias está dizendo, olha, o meu povo não me conhece. Deus falando através de Oséias, o meu povo não me conhece. É diferente você poder falar de alguém e ter um relacionamento com ele e conhecer. Esses foram os motivos da infidelidade do povo. Falta de conhecimento de Deus. O povo não conhecia a Deus profundamente. Oséias capítulo 4, versículo 1 diz assim, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque, na verdade, nem benignidade, não há nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. O versículo 6 vai dizer assim que o povo perece por falta de conhecimento, porque tu rejeitasse o conhecimento, também eu te rejeitarei. Um dos motivos pela infidelidade do povo a Deus é a falta de conhecimento desse Deus. Você vai perceber, o que Israel faz? Israel vai buscar alianças com o Egito e com a Síria. O Egito e a Síria, que sempre estavam vindo contra eles. Agora Israel vai buscar aliança com esse povo. Outro motivo era a prática do pecado e da violência. Também da idolatria, da prostituição espiritual. Por quê? Porque aquele povo, por mais que eles conheciam a Deus, sabiam o que Deus era capaz de fazer, através da tradição oral, muitos deles recebiam dos seus pais relatos a respeito do que Deus havia feito lá no passado, mas mesmo assim eles permaneciam infiéis. E eles absorveram o quê? A rejeição da parte de Deus. Eles foram rejeitados. E Oséias, no versículo 3, diz assim, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e das aves dos céus. Eles foram rejeitados pelo próprio Deus e tiveram as suas consequências. Oséias capítulo 4, 17 diz assim, Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. O próprio Deus entrega Israel aos ídolos. Eu lembro de Tito, o apóstolo Paulo falando para Tito assim, olha Tito, o homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitai-o. Porque ele está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Eles escolheram as injustiças e as opressões que eles escolheram, injustiça e
e opressão por causa dos seus atos. Mas mesmo praticando essas injustiças, o amor de Deus continua presente. Deus ainda continua amando o seu povo. E mesmo sabendo que o povo não o conhece, Deus assim vai atrás daquele povo. Aquele povo se rebela, vai buscar ajuda da Assíria e do Egito. E Oséias, ele traz aqui alguns relatos muito interessantes, porque a Bíblia fala assim que eles vão buscar aliança com esse povo e Deus os entrega a essas alianças. E Deus vai chamar isso de quê? De prostituição. Eles vão se prostituir porque eles preferem ter confiança no poder bélico e militar dessas nações, ao invés de confiar no Senhor. E a Bíblia vai chamar isso de prostituição. Eles estão quebrando a aliança. E outra, a Assíria vai quebrar essa aliança, porque a Assíria vai se voltar contra eles. A Assíria vai se voltar contra eles. No capítulo 4 ao capítulo 10, nessa outra sessão, há um aviso de Oséias. Oséias usa uma antiga lição de história para mostrar como a nação de Israel tem sido infiel desde o princípio. O que ele vai fazer? Ele vai resgatar algumas histórias do Antigo Testamento, ele vai lembrar o povo sobre as mentiras e traição de Jacó, vai lembrar o povo sobre a rebelião ali de Israel no deserto, vai lembrar o povo de como o próprio Deus foi rejeitado quando Saul ele foi declarado como rei. A Bíblia fala assim, que Deus diz para Samuel assim, Samuel, não é você, é a mim que eles rejeitaram. Então aquele povo o tempo todo está rejeitando a Deus. E a escolha deles leva aquele povo ao desastre e ao pecado. E Deus vai trazer essas histórias ali, no capítulo 4 ao capítulo 10, vai trazer essas histórias como se Deus estivesse jogando na cara deles. Olha, parece que as coisas nunca mudam nessa nação. Vocês continuam fazendo a mesma coisa. Continuam fazendo a mesma coisa. É lógico que no capítulo 3 Deus já vai deixar bem claro que vai resgatar esse povo. Mas é assim que Deus perdoa. Deus manda Oséias buscar Gomer, depois de cometer muitos adultérios. E Oséias vai comprá-la por 15 moedas de prata. A prata na Bíblia simboliza resgate. E Oséias vai comprar a sua esposa de volta na mão daqueles que estavam se deitando com ela. Mostrando para aquele povo que o amor de Deus, ele não tem limites. A próxima sessão começa ali no capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos perceber ali um lindo poema. Deus se coloca como um pai amoroso. E agora ele não chama Israel por Israel, vai chamar Israel de Efraim. Efraim é a principal tribo do Reino do Norte. E Deus vai chamar Israel de Efraim para compor uma melodia desse poema que é maravilhoso. Deus vai compartilhar nesse poema tudo com seu filho Efraim. Mas depois o filho vai crescer, o filho cresce e ele se rebela contra o pai. Nesse poema Deus se mostra dividido. Em um momento ele está com muita raiva e ele diz que vai punir severamente o seu filho. Mas no outro momento, no momento seguinte, ele está com o coração partido. Ele está com o coração partido, movido de compaixão e de misericórdia e diz que vai perdoar o seu filho. Eu quero ler aqui com você o capítulo, não todo o capítulo, mas algumas partes. Diz assim, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu conduzi com os meus laços de amor e bondade, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em cidade, destruirá as trancas e as suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir o Altíssimo. De modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outro, ó Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer você como fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão por você, Efraim.
Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não um homem, santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como um leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Que poema lindo, que coisa linda. Deus diz, como eu posso desistir de você, Efraim? O meu coração está agitado dentro de mim. E eu estou movido de íntima compaixão. A minha compaixão foi despertada por você, Efraim. É assim que Deus recebe de novo o seu povo. Deus diz que não vai punir para sempre. É como se Deus estivesse dizendo assim, estou dilatado, estou derretendo de amor por você, meu filho. E é assim que Deus nos trata. É assim que Deus olha para mim e para você. E essa última sessão vai falar exatamente isso, dessa esperança. A esperança que há em Deus, porque Ele é quem vai nos resgatar novamente. Eu queria ler aqui com você os últimos versículos, 2 últimos versículos, para finalizar. Diz assim, no capítulo 14, diz assim, o que Efraim ainda tem com os ídolos. Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que os compreender. Os caminhos do Senhor são justos, e os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Aqui é um convite à sabedoria e à prudência. Deus é um Deus que julga, Deus é um Deus que repreende, mas Deus também é um Deus de misericórdia. E a prudência e a sabedoria nos leva a considerar todos os nossos defeitos, todos os nossos erros, mas nos leva também a compreender que é um Deus amoroso e está pronto sempre a perdoar. Finalizamos aqui hoje o livro de Oséias e amanhã estaremos aqui com você novamente com o livro de Joel. Que Deus te abençoe.